Bem, pessoal, hoje iremos falar sobre a variável visual cor, que é uma das principais variáveis, uma das mais utilizadas no contexto de cartografia temática. Cartografia temática, ela tem por objetivo designar todos os mapas que tratam de outro assunto, além da simples representação do terreno, diferente da cartografia sistemática. Ela tem por propósito ressaltar três relações fundamentais, que é diversidade, ordem e proporcionalidade, que vai permitir a gente responder a essas três perguntas: o que, em que ordem e o quanto. E para isso a gente faz uso de variáveis visuais, que são essas daqui, como a gente viu na aula passada: tamanho, valor, granulação, cor, orientação e forma. Mas o foco da nossa aula de hoje vai ser na variável visual cor, certo? Bem, a variável visual cor é uma variável visual de indiscutível impacto. Ela tem grande poder na comunicação visual, além de atuar sobre a emotividade humana. Então, isso já sabe-se disso em diversas aplicações, e aqui não é diferente na cartografia temática. E na aula de hoje a gente vai falar tanto da parte dos princípios físicos, que a gente vai entender um pouquinho como gera-se essa sensação de cor nos nossos olhos. Então, toda a parte física que está por trás disso. E, por fim, a gente vai fazer a caracterização e mostrar a sua aplicação na cartografia temática. Bem, basicamente, então, a gente tem a luz, que é oriunda do Sol, então a gente tem uma fonte. Essa luz ela vai incidir sobre o objeto. Parte dessa luz ela vai ser refletida e vai atingir os nossos olhos. E com isso a gente vai ter a sensação de cor, certo? Bem, basicamente a gente tem diferentes faixas espectrais. O que o ser humano enxerga é no espectro do visível, né, que vai do violeta, azul até o vermelho. Então, o ser humano ele é sensível apenas a essas cores. Na verdade, é sensível a esses comprimentos de onda que posteriormente vão dar a sensação de cor para a gente. Tá? No entanto, existem também outras faixas espectrais que o nosso olho não enxerga em outras frequências, certo? Bem, mas quando a gente fala de cor, no contexto de cartografia temática, a gente está focado na questão do visível, que é o que o ser humano enxerga. Bem, então a luz que saiu de uma determinada fonte, pode ser o Sol, vai atingir o objeto e parte dessa luz ela vai refletir e vai atingir os nossos olhos. E aí, ao chegar nos nossos olhos, vai passar pela córnea, né? A gente também tem a pupila, que basicamente ela vai regular a quantidade de luz que vai entrar ou não. Então a nossa pupila, por exemplo, quando tem um dia muito ensolarado, em geral ela vai ficar pequena, porque a quantidade de luz já é suficiente. Já no período noturno, essa pupila ela vai aumentar um pouco para ser capaz de captar mais luz, certo? Posteriormente, ela vai passar pelo cristalino, que é como se fosse um sistema de lentes. Esse sistema de lentes ele vai direcionar a luz para a retina. Tá? Então aqui a gente tem o exemplo da retina. Na retina, essa luz ela é convertida em impulso elétrico, o qual é transmitido para o cérebro via nervo óptico. Então, basicamente, esse é o procedimento que ocorre para a parte dada luz oriunda, né, de uma determinada fonte. Então, todo esse é o procedimento interno que ocorre em nossos olhos, que possibilita com que a gente tenha a sensação visual da cor, né? Certo? Bem, a gente der um zoom ali na retina, detalhando um pouco mais ela,
Nela tem-se células nervosas, que são os cones e os bastonetes, na ordem de 6 milhões de cones e 120 milhões de bastonetes. Basicamente, essas células são elementos químicos sensíveis à luz, certo? Os cones, que permite, na verdade, a gente ter a sensação de cor, tá? Que são sensíveis aos diferentes comprimentos de onda. A gente viu que o comprimento de onda do azul é diferente do comprimento de onda do vermelho, e os cones, que são essas células nervosas que permitem a gente diferenciar as cores. E os bastonetes já estão mais relacionados com a questão da intensidade da luz, tá? Se a luz é mais clara, mais escura, mais luz, menos luz, então isso é o papel dos bastonetes. Já os cones são responsáveis pela parte da cor mesmo. Um outro aspecto também relacionado à questão dos princípios físicos, quando a gente faz uso de um prisma, pelo fato de a gente ter diferentes comprimentos de onda, essa luz que ela é refratada de forma diferente em virtude desses diferentes comprimentos de onda. E isso vai possibilitar com que a gente separe essa luz do Sol, seria uma luz branca, em diferentes espectros de cores, né? Pelo fato de a gente ter para cada cor um determinado comprimento de onda. Bem, então basicamente a gente tem aqui os comprimentos de ondas que vão desde o violeta, azul, verde, amarelo, laranja e por fim o vermelho. Tá? Então esses são as diferentes cores. Na verdade, são sensações que são geradas por meio dessas ondas que têm diferentes comprimentos. Né? Então, por exemplo, o violeta ele tem um comprimento de onda menor, então 380 nanômetros, tá? Nanômetros é vezes 10 a menos 9, então é um tamanho muito pequeno, vezes 10 a menos 9 metros, tá? Então é um tamanho muito pequeno, que aí quando chega-se esse comprimento de onda, a gente vai ter a sensação da cor violeta. Então a mesma coisa, quando a gente enxerga por exemplo, uma árvore, a árvore, né, tem a cor, a maior parte do ano, quando se tem a folha tem a cor verde. Então o que acontece? A luz do sol, ao atingir essa folha, a maior parte da radiação eletromagnética que é refletida e atinge os nossos olhos tem um comprimento de 500 a 570. E isso permite que a gente tenha a sensação e a gente enxerga aquilo como sendo verde, tá? Então, basicamente, esse é o princípio da formação das cores, e por isso que a gente enxerga essas diferentes cores de forma em virtude do comprimento de onda, tá? Bem, quando a gente fala de cores, a gente tem as cores primárias, que vai do azul, verde e vermelho. Tem basicamente esses comprimentos de onda de uma forma simplificada, e por meio dessas três cores a gente consegue gerar qualquer outro tipo de cor, tá? Por isso que são chamadas de cores primárias. Então, aqui a gente tem um exemplo, a mesma frase, né, em que a gente tem representado de cores diferentes. Uma forma muito fácil da gente entender e compreender, vamos indo aqui no próprio PowerPoint. Se eu selecionar o texto aqui e vou na opção de alterar cor, é aqui em mais cores, tem a parte de personalizar, e aqui a gente tem as possibilidades de escolha. Então posso ter o vermelho, o verde e o azul. Então o vermelho 255, o verde 0 e o azul 0. Isso vai dar justamente essa cor vermelha, que é a que está aqui.
certo? Bem, se eu pego aqui a cor verde, de forma similar, eu vou em mais cores, personalizar, modo similar, 255 é o máximo para o verde, 0 para o vermelho e 0 para o azul. Tá. E se nem sempre, se a gente analisar a própria folha da árvore não tem essa coloração. Então, vou colocar um pouquinho de vermelho, por exemplo. Vou colocar 20 aqui. Vocês percebem que continua ainda verde? Embora tenha assim um pouco do vermelho também. Mas se eu já colocar em quantidade parecida, entre o verde e o vermelho, a gente vai ter uma cor mais amarelada. Tá? Então o amarelo é oriundo da mistura do verde com o vermelho. E aí, se eu colocar um pouquinho de azul, colocar 10 aqui, continua amarelo do mesmo jeito. Se eu colocar 255, a gente vai chegar no branco, que é a mistura das três cores. Certo, pessoal? Então, qualquer uma das cores aqui, qualquer uma das cores que aqui se encontram, na verdade, é uma combinação do vermelho, verde e azul, tá? Que são as cores primárias. Cancelar, só para não alterar as cores aqui consideradas. E aí a gente vem para as demais cores, como eu mostrei para vocês. Se eu misturar o verde com o vermelho em iguais proporções, eu vou ter o amarelo, o verde com o azul eu vou ter o ciano, e o azul com o vermelho eu vou ter o magenta. Se eu somar os três na mesma proporção, eu vou ter o branco, e se eu colocar 0 lá para os três, eu vou ter o preto. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo em que, misturando o azul com o vermelho, eu vou ter o magenta, o verde com o azul eu vou ter o ciano, o vermelho com o verde eu vou ter o amarelo, e se eu juntar as três cores, eu vou ter o branco. Aqui a gente tem o que é conhecido o círculo das cores, que tem basicamente relação com o que foi mostrado previamente, né? Se eu pegar o vermelho com verde, eu vou ter o amarelo. Se eu pegar o verde com o azul, eu vou ter o ciano. Se eu pegar o azul com o vermelho, eu vou ter o magenta. E o círculo das cores são as cores intermediárias em virtude do que foi mostrado para vocês, à medida que vai misturando, né? Então, se eu tenho mais verde do que azul, eu vou ter mais próximo do verde. Então, eu chego aqui no ciano. Aí, se em proporção eu tenho mais azul do que verde, aí mais vai se aproximar do azul, que é esse caso aqui, tá? Então, tudo isso tem relação com a proporção da quantidade que a gente tem de cada um desses elementos, tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, o exemplo das folhas, então dependendo da época do ano, se a folha está um pouco mais seca, ele acaba refletindo mais do vermelho, né? Vermelho com verde vai dar uma folha mais amarelada, certo? Bem, basicamente a cor ela tem 3 dimensões, que é a matiz, saturação e valor, tá? O matiz está relacionado com a parte radiação espectral pura, que seria a cor pura. Aqui a gente tem um exemplo, mas mais fácil do que isso, no próprio PowerPoint aqui, a gente consegue também ter essa noção. Venho aqui em mais cores, personalizar. Ao invés de RGB, eu tenho a opção de trabalhar com matiz, saturação e luminosidade, que é o brilho também. Então, se vocês perceberem, eu vou colocar aqui para cima. Então, aqui eu só vou variar a matiz, tá bom? Então, à medida que eu vou aumentando, aqui a gente tem, vou lá partindo do vermelho. Não sei se estão percebendo. Deixa eu...
Então, à medida em que eu vou mexendo no matiz aqui, ele vai mudando aqui. Eu tenho a setinha branca, ela vai alterando aqui, que vai desde o vermelho, né, ali vai começar no azul, aí vai passar pelo ciano, aí vai passar pelo verde, pelo amarelo e pelo vermelho novamente, tá? Então, basicamente, são as cores puras, são essas cores aqui que a gente está vendo aqui em cima. Então, mexendo no matiz, a gente tem esse comportamento, tá? Bem, aqui a gente tem um exemplo usando essa dimensão qualitativa da cor, um matiz, a gente consegue diferenciar os objetos. Então tem a questão qualitativa da cor. Aqui a gente tem um exemplo do Brasil separado em regiões, em que faz uso de diferentes cores para caracterizar cada uma das regiões e diferenciar elas. Aqui a ideia não é transcrever noção de ordem, tá? O matiz, ele também pode ser utilizado para transcrever a noção de ordem. Então, se eu pegar, partindo sempre do amarelo até o vermelho, a gente vai ter as cores quentes. Do amarelo até o azul, a gente vai ter as cores frias. Sempre o amarelo ele tem uma menor importância, tá? Então, tem-se aqui uma ordem visual crescente, tanto do amarelo para o vermelho, quanto do amarelo para o azul. Então, aqui a gente tem um exemplo, passando do amarelo, laranja e vermelho, utilizando as cores quentes, que transcreve-se uma noção de ordem por meio das cores. Bem, outro componente da cor é a saturação. Tá? Então, o matiz tem a ver com a cor pura, e a saturação tem a variação que assume um matiz, que vai desde o neutro, que seria do cinza, até a cor pura. Tá? Então, se a gente pegar da mesma forma aqui, selecionar um texto, vem aqui, mais cores, personalizar, e aí se eu pegar a parte de saturação, aqui uma determinada cor, então ao invés de RGB eu vou matiz, saturação e brilho. Se eu aumentar a saturação, se eu reduzir a saturação, vocês estão vendo aqui que essa setinha, à medida em que eu vou reduzindo a saturação, mais próximo do cinza vai ficando, certo? Então chegou lá no cinza. Se eu aumento a saturação, mais pura vai ficar a cor, tá? Então, à medida em que eu aumento a saturação, vai lá próximo do puro, tá? Então, nesse gráfico aqui, nessa representação, a saturação está nesse eixo aqui, tá? Menos saturado e mais saturado. E a matiz, o matiz, na verdade, está indo daqui para cá, nesse eixo. E quando a gente pega essa cor saturação, eu tenho uma cor fraca até uma cor pura. E ela possibilita para a gente transcrever uma relação de ordem. Então, a gente pegar do menos importante ao mais importante utilizando a saturação, que é conhecida por intensidade ou cromo. Tá? Então, a cor matiz serve tanto para o aspecto qualitativo, para diferenciar, quanto para ordenar. Já a cor saturação, ela serve para ordenar apenas, né? Não para diferenciar, porque aqui vai ter uma diferença de importância. Eu trabalho com algo mais saturado e menos saturado. E por fim, a cor valor, que vai estar relacionado com a quantidade de luz branca refletida pela cor.
Então vai desde o claro até o escuro. Então se a gente pega novamente aqui, selecionar o texto, vou aqui nessa mais cores e a medida, vou selecionar aqui matiz, saturação e brilho, também a luminosidade. À medida em que eu aumento a luminosidade, vocês estão percebendo essa setinha, ela vai subindo, ela vai até aqui no branco. Então, alta luminosidade, a cor vai ficando próxima ao branco. Tá? E uma baixa luminosidade vai ficar próximo ao preto. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem a matiz, aqui a saturação, aqui a gente tem o brilho. Similar à saturação, o valor ele também permite transcrever uma noção de ordem, não de diferenciação, certo? Bem, pessoal, claro que tudo isso foi passado para vocês desde os princípios físicos, a gente entender, né, que a cor ela nada mais é do que uma sensação que depende do comprimento de onda. Então a gente aprendeu um pouco como é formada essa cor, mas no final a gente viu posteriormente na questão da cor enquanto matiz, saturação e brilho, né? Esses três elementos da cor. Então a gente viu também que todas as cores são compostas aí por RGB, né, que é o vermelho, verde e azul. Então qualquer cor eu consigo formar por meio dessas outras três cores que a gente chama de cores primárias. No final a gente compreendeu e a gente abordou tudo isso justamente para a gente aplicar na cartografia temática, né? Bem, aqui a gente tem um exemplo de um mapa de adultos não graduados, né, no ensino médio, high school, tá? Então, se a gente verificar, está trabalhando com porcentagem da população. Então tem-se uma relação de ordem, certo? Se a gente pegar aqui esse primeiro mapa, o A, a gente já trabalha com mais a cor matiz, certo? E permite mais a gente diferenciar do que transcrever uma noção de ordem, certo? Se eu pegar já esse mapa E, já é diferente. A gente já consegue trabalhar com uma noção de ordem, tanto nesse mapa quanto nesse mapa aqui, certo? Então, por meio da escolha dessas cores do mapa E e do mapa F, a gente consegue transcrever essa noção de ordem, certo? Então essas seriam as duas opções, o E ou o F. O A, nesse caso, as cores adotadas no A já não seria adequado para representar esse tipo de dado. É diferente se aqui a gente quisesse diferenciar se o objetivo fosse a diferenciação entre os estados aqui dos Estados Unidos, ok? Bem, pessoal, e com isso a gente termina a aula de hoje. Até mais.